Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a um pós-jogo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. 4-2 para o Clube do Remo em cima do Caeté com o time reserva, galera. Com o time reserva, e a gente vai já falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Calma, galera. Calma que o Marcelo Cabo sabe o que ele está fazendo. Se ele colocou esse time, é porque esse time tinha condições de fazer um jogo de igual para igual com o Caeté, tá? Então muita calma nessa hora, deixa ele trabalhar, ele sabe o que ele está fazendo, e essas trocas que ele está proporcionando, elas são necessárias, porque ele precisa ver quem fica e quem sai em relação à Série C. Se ele não fizer isso, ele não sabe qual é o jogador que ele vai poder contar, qual é o que ele não vai, quem rende, quem não rende, como rende. Isso tudo é necessário. Eu falei no pré-jogo, falei com algumas pessoas aqui no Mangueirão também a respeito disso. É necessário, gente. Ah, mas ele entraria logo com o time titular, fazia logo o placar, e aí no próximo jogo, calma, o time titular jogou numa intensidade muito grande contra o Corinthians, recentemente, quarta-feira. Então é justo que ele faça essa troca diante de um cenário em que ele também tem que analisar, quem ele pode contar, quem ele não pode, como vai jogar o time. Hoje ele botou várias formações, o time começou no 4-4-2, depois o time foi jogou no 4-1-4-1 mesmo no ataque, né, já que o 4-1-4-1 normalmente ele é um sistema de defesa, depois ele abriu o time para o 4-3-3, enfim, depois ele voltou para o 4. Isso tudo é variação, isso tudo é movimentação, e isso tudo é necessário para que o time possa se adaptar às várias formas de jogar do seu adversário. O adversário, como o Corinthians, por exemplo, pedia uma formação no 4-4-2 como ele veio. Hoje, o jogo contra o Caeté, ele adaptou isso. Por quê? Porque o jogo contra o Caeté pedia um outro tipo de formação para o time poder se liberar. O início do jogo foi muito complicado para o Remo. Até o primeiro gol também, que foi uma falha ali, eu acho que do Lucas Marques, que estava dando condição ali para o jogador do Caeté, e o Caeté fez o gol muito cedo. E o Remo não conseguia se soltar, estava meio travado. A partir do momento que o time entendeu como jogar e o que fazer em relação ao Caeté, para poder também parar as investidas do Caeté, o time deslanchou. O Fabinho chegou a virar o jogo. O primeiro gol numa bola, numa cobrança de falta do Rodriguinho, que teve os seus momentos, foi até bem na partida, mas entregou aquele lance lá, né, num lance displicente do Rodriguinho, ele acabou entregando, o Caeté acabou chegando ao segundo gol, mas ele não foi ruim na partida não, ele foi até bem na partida, cobrou a falta bateu a bola bateu na barreira, voltou para ele e ele colocou para o Fabinho, que foi lá e fez o gol de empate. Depois, numa jogada muito bem trabalhada pelo lado direito, eu acho que era o Lucas Marques, que trabalhou a bola com o Fabinho, deixou o Fabinho de cara, que teve muita tranquilidade na frente do goleiro e virou a partida. Tá? Depois, o Remo, na bobeira do Rodriguinho, né, que foi de forma displicente ali na zaga, e eu acho que era o Wendel Lomar que tentou tirar e não conseguiu, que o jogador do Caeté também foi muito bem, muito frio na frente do Vinícius e foi lá e fez o gol. E depois os dois gols da base, né? O terceiro gol do Ronald, que é assim o jogador da torcida, né? A torcida pede o Ronald, diz que o Ronald é a solução. Eu não vejo o Ronald como solução, mas quando ele entra assim no segundo tempo, com o time talvez um pouco cansado ou talvez até aberto nas pontas, como estava o time do Caeté hoje, o Ronald consegue fazer, o Ronald consegue jogar, e ele chegou muito bem, se posicionou muito bem na área e chegou ao terceiro gol, sim. Não estou dizendo que o Ronald é ruim a ponto do Remo ter que dispensá-lo, não, mas eu não vejo ainda o Ronald como a salvação da pátria, tá? Minha opinião, respeito a de todo mundo, mas a minha opinião é essa. Hoje ele entrou, mais uma vez entrou bem, tá? O Tavares realmente não tem condições, é complicado, não conseguiu jogar direito nem contra o Caeté. O Raí Lopes também não conseguiu jogar direito nem contra o Caeté, então tá muito complicado. É isso que eu falo.
o Marcelo Cabo precisa colocar esses jogadores em várias oportunidades diferentes, em vários cenários diferentes, para saber com quem ele pode contar de verdade. Isso é necessário e isso ele está fazendo com muita maestria, então tem que ter muita calma, muita paciência. O último gol, um gol de centroavante do Canu, né? Um gol de centroavante do Canu, esse moleque tem futuro, viu? Esse Canu tem futuro. Só tem que ser trabalhado um pouco mais essa questão técnica também, igual o Ronald. Acho que se trabalhar a questão técnica com os dois, esses dois têm muito futuro, tá? Então, assim, um jogo que podia ser mais tranquilo, mas pelo fato do Marcelo Cabo ter optado por preservar o time titular, visto que o time titular vinha de uma intensidade grande, de um jogo grande contra o Corinthians, ele foi lá e decidiu colocar o reserva, e o reserva deu conta do recado. Eu falei isso para muita gente: calma galera, calma, porque esse time reserva, ele consegue jogar contra o Caeté, ele pode não ser o melhor. É muito complicado também você manter dois elencos com o mesmo nível. Não vi ainda nenhum time, nem do Brasil, nem de fora, manter dois elencos com o mesmo nível. Como ele trouxe todo mundo reserva hoje, é claro que ia cair o nível, é claro, mas o Remo conseguiu ali se adaptar e conseguiu entender a partida no decorrer dela. Alguns jogadores jogaram muito bem, a gente precisava ver, né? O Álvaro, na minha opinião, foi um grande destaque da partida de hoje. É lógico que o Fabinho fez os 2 gols, provavelmente aí foi o craque da partida, mas o Álvaro jogou demais hoje, tá? O Triguinho foi bem na partida, o Álvaro jogou demais. O Jean Silva, quando entrou, foi muito bem também. Acho que o Rogério está muito abaixo ainda também, precisa melhorar essa questão física do Rogério, que está muito complicado. Então, assim, esses jogadores que entraram, Paulinho e Curó foi muito bem, os jogadores que entraram, que a gente precisava ver, eu pelo menos fiquei satisfeito com o que eu vi em relação a esses jogadores, que ainda não haviam entrado, que ainda estavam só treinando e que agora a gente já percebeu como é que jogam. Principalmente, especialmente o Álvaro. O Álvaro me deixou muito esperançoso em relação ao seu potencial que ele pode proporcionar para o clube do Remo. É isso, galera. 4-2 para o Leão. Tem o jogo da volta ainda, tá? Mas o Remo já vai com o placar mais tranquilo. Pode ser que o Marcelo Cabo opte novamente por jogar com o time reserva. Isso é uma grande possibilidade, tá? Então não se assustem se realmente for o time reserva contra o Caeté. O Leão segue tranquilo, segue jogando bem, segue rumo ao título do Paraense, se Deus quiser, e vamos para mais. Vamos para a próxima. Lembrando que o time titular tem que continuar treinando, é lógico, todos têm que treinar. O time titular precisa se preparar para o confronto real que ele vai ter, que é contra o Corinthians. Esse jogo contra o Corinthians vai ser assim de suma importância. Se o Remo passar pelo Corinthians, vai ser algo fantástico na temporada do Leão Azul. Então, isso aí também pode até ajudar a resolver umas outras situações que a gente vinha falando no pré-jogo, né? Pablo Roberto e tudo mais. Então, calma lá, porque tem muita coisa ainda para acontecer. O fato é que o Leão, tranquilo, não, apesar de ter sofrido 2 gols, mas não sofreu tanto assim. Foram gols mais de falha, uma falha de marcação do Lucas Marques e outra falha de displicência numa jogada ali do Rodriguinho. Mas o Leão Azul não sofreu tanto assim em relação ao Caeté. Vamos para a próxima. Leão Azul segue, o trabalho segue firme, sendo feito, tudo certo, tudo tranquilo. Muita calma nessa hora, galera. Deixa o homem trabalhar. Valeu, galera, um abraço. Fui.